Olá, aprendiz! Nosso papo de hoje é sobre podcast. Você ouve podcast? É uma ferramenta super bacana que está ganhando muito espaço aqui no Brasil, inclusive na nossa área de educação. Vamos bater um papo super bacana com o pessoal da Greenword, uma empresa de marketing digital, com os Pedros, Pedro Correia e Pedro Barros. Bora conhecer? Então, sejam muito bem-vindos aqui ao Aprendiz 21. Eu estou hoje aqui com o Pedro Barros e o Pedro Correia, da Greenword, uma empresa de marketing digital que eu indico muito, né, para quem precisar aí de uma ativação nas suas atividades, né, nos seus canais. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre podcast, ok? Ok. Beleza. E aí? Então, vamos lá. O que é a Greenword? Pode falar, pode Apresente falar. aí, né? Eu sou o Pedro Correia, né? Apresentar aqui, diferenciar, eu sou o Pedro Correia, ele é o Pedro Barros. E então, um pouco da Greenword. A Greenword nasceu num projeto para ajudar pessoas mesmo a desenvolver sua marca nas redes sociais, ajudar as pessoas a desenvolver seus produtos, marcas, ajudar a encontrar outras pessoas com o mesmo ideal e assim fazer comunidades, trabalhar posts, realmente fazer um cronograma inteiro da sua empresa no digital para ter cada vez mais alavancar o projeto, né? Ter como que eu posso dizer assim, um pouco de planejamento, trazer planejamento, estrutura, tudo para alavancar o seu negócio cada vez mais mesmo. A ideia mesmo eu sou o Pedro Barros, viu, gente? E a ideia mesmo da nossa agência foi igual ele estava falando, a gente conseguir levar um pouco de conhecimento também para a quantidade de empreendedores que tem hoje no Brasil, e eles não desconheciam o poder da internet, não, tipo, achavam que não era benéfico estar lá, que estava na internet só para poder fazer, tipo, coisa errada com os outros, oferecer aquelas promessas que não existiam, e a gente veio para poder mostrar isso, mostrar o poder que ela tem para conseguir fazer um crescimento exponencial dentro do negócio de cada um, mostrando que tem espaço para todo mundo e que um trabalho bem feito, ele colhe um resultado muito legal na internet, quando você tem a possibilidade de atender. Se você atendesse, por exemplo, o pessoal, 2 pessoas, na internet você tem a possibilidade de atender 20, 40, 50 ao mesmo tempo, pelo poder de escala e a força da comunicação que ela oferece para a gente. Legal, acho que hoje ninguém consegue mais viver sem esses canais de comunicação, sem se apresentar na internet, né? Com certeza, com certeza. Muitas vezes as pessoas são leigas, né? Elas entendem do seu produto, do seu serviço, mas não entendem de todo esse mundo. Então, nós já deixamos aí a recomendação de procurar a Greenword e a gente vai deixar aqui na descrição os contatos para quem quiser fazer essa conexão aí. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre podcast. Então, como é que é a relação de vocês com o podcast? Então, a Greenword, como o mesmo intuito da empresa, era também fazer as pessoas descobrirem as ferramentas que a internet tem para poder alavancar o seu negócio. E o podcast era uma delas. Então, o nosso conhecimento do podcast, o conhecimento do podcast veio através disso, porque a gente estava procurando ferramentas, entendendo o mundo da internet e descobrimos uma ferramenta chamada podcast. E nisso a gente começou a desbravar o podcast. A gente tem um podcast, chama Greenwordcast, segue lá nas plataformas, o Spotify, todas as plataformas, e nosso contato foi isso. Eu, por exemplo, tive o primeiro contato com o podcast através de vídeo. E aí fui conhecendo o podcast, e aí quando eu montei a empresa, quis trazer a ideia do podcast. E aí eu conversando com o Pedro, a gente falou, olha, vamos montar um podcast, é uma ideia legal, vamos desenvolver, e assim acabou surgindo. A minha relação com o podcast é um negócio meio, eu não sei explicar, porque eu sou extremamente viciado. Eu escuto, assim, de 2 a 3 podcasts por dia, mas ao contrário dele, eu gosto mais dos de som, que é só o áudio falado ali que eu acho que fica melhor, porque é um tipo de aprendizado que você tem em espaços vagos do seu dia. Por exemplo, você tem ali meia hora do seu dia, aí você está no carro, você pode escolher, será que eu escuto um podcast ou ouço uma música? Então, assim,
Lógico que ouvir música é legal, maneiro, mas você tem uma possibilidade de aprender alguma coisa nova em um curto período de tempo, porque a maioria dos podcasts hoje, eles vêm com essa intenção, né? Além dessa troca de ideia, é poder gerar algum tipo de conhecimento para a pessoa no tempo que ela passar ali escutando. Então, assim, isso foi um tipo de ferramenta que adaptou muito ao meu dia, a minha forma de aprender novas coisas, que, tipo, além disso, você consegue adiantar a velocidade. Então, por exemplo, um áudio de 1 hora, você escuta ele em meia hora tranquilo, sabe? Eu vi como uma forma de aprendizado bem moderna mesmo e bem legal para poder ajudar muita gente. Legal, eu gosto. Eu descobri o podcast tem relativamente pouco tempo, talvez uns 2 anos assim, mas eu estou percebendo, assim como vocês, o poder dessa ferramenta, né? Porque às Sim, vezes você está caminhando, eu vou almoçar no restaurante, eu vou fazer alguma coisa e eu vou fazendo, ouvindo um podcast junto, né? Então, sim. podcast é aquela diferente do YouTube, de vídeos, você precisa estar com atenção voltada ali, você pode fazer outras coisas, ouvir um podcast e aprender muito, como eu tenho feito, né? Eu acho que eu É. tenho aprendido muito com isso, né? Desse jeito. Como é que vocês veem o poder dessa ferramenta hoje, ou desse canal de comunicação aí no Brasil, o podcast? Então, o podcast para mim no Brasil, ele é conhecido e não é ao mesmo tempo. Eu acho que no último ano, agora na pandemia, ele tomou muita força, porque as pessoas conseguiram parar um pouco, descobrir novas coisas. Então, eu acho que ele cresceu muito da pandemia para cá. Mas antes, eu achava o podcast pouco conhecido ainda, muito, até por conta de acesso aqui no Brasil, internet, essas coisas dificultam um pouco. Mas o podcast vem crescendo e tomando forças assim gigantescas, inclusive na área da educação também. E eu acho também que, como você, Alberto, eu conheço podcast há pouco tempo, também eu meio que conheci, foi uma paixão a primeira vez que comecei a escutar muito. Só que eu vi que, tipo assim, é uma forma real de muito benéfica no sentido de, por exemplo, de você, igual a gente estava comentando de estar saindo para fazer alguma coisa, estar escutando um podcast, isso é uma forma de aprendizado já, como é que eu posso falar? Já encaixada na sua rotina, porque ali você fala, beleza, eu vou escutar meia hora, então tem uma pílula de meia hora de conhecimento ali. Depois você escutou, você pode, tipo, anotar tudo que você escutou ou não, mas, assim, é uma forma de, tipo, pelo menos durante o tempo que você está ouvindo, você vai sentir que você vai estar recebendo algum conhecimento ou aprendendo alguma coisa para poder passar para outra pessoa. E o Muito legal também do podcast é que você pode ouvir ele a qualquer momento do É, seu dia. Você pode começar ele, ouvir ele amanhã, parar, voltar à tarde, ouvir ele com outras pessoas, igual o Pedro falou, no carro. Eu vi um caso, outro dia eu estava vendo no YouTube um caso, que uma moça e a filha dela escutavam um podcast toda hora que ela ia para a escola com a criança. Então, as duas aprendiam ao mesmo tempo um conteúdo. Então, acho super interessante, porque o podcast também engloba assim, como se estivesse numa sala de aula também, porque você pode tirar aquele aprendizagem coletivo também, não é. é só o individual. legal. Eu tenho feito muito isso, tenho aprendido muito realmente. Eu já dei dica aqui no Aprendiz 21, dou mais uma vez a dica do Papo de Educador, que eu gosto muito, tenho aprendido muito. Agora, eu queria perguntar a vocês o seguinte: nós, professores, nós da área da educação, de uma forma geral, podemos, e qualquer um de nós, pode aprender muito realmente ouvindo um podcast. Mas, e o outro lado? Será que é uma coisa possível para nós, assim, simples mortais, né, que não somos técnicos, não somos da área, produzir podcast? Sim, isso acho que isso é uma objeção que muita gente tem quando quer começar, né? Porque a ideia do podcast é aquele negócio, aquela sala com tantão de microfone, tanto de coisa, quando na verdade não. Hoje, com o avanço de toda essa tecnologia que está aí para a gente, existem ferramentas, posso até estar falando os nomes delas, que são próprias extensões do Spotify. A mais comum delas se chama Anchor. Ela nada mais é que um gravador de áudio. Aí você pode gravar, editar, renderizar, e ela mesmo já faz a distribuição para todas as plataformas, de graça. Então, assim, só com o seu iPhone mesmo, você pega, ou Android também, vai falando tudo, depois você vai escutando, editando onde que você quer, e aí você consegue programar o dia, tudo certinho. Aí ela já distribui em todas as plataformas de áudio. É bem tranquilo de fazer.
Legal. Além Eu do estou Anchor. pesquisando sobre. Você falou sobre edição, né? Eu Aham, estou pesquisando, parece que tem um programa bem simples também, apesar de ser poderoso, ele é livre, gratuito, que chama Audacity, né? Que a gente Audacity, faz a isso. edição de Ele é áudio. muito bom. Sim, muita gente também prefere fazer com o Audacity, porque o Audacity é um programa totalmente gratuito. E é 100% para áudio, E né? 100% para áudio. Então, assim, eu costumo, quando eu falo para uma pessoa usar o Audacity, eu tô assim, você sabe mexer no Word, editar a letra, trocar a cor da letra? É a mesma coisa dentro do Audacity, é a mesma plataforma, só que focado para áudio. Literalmente áudio. Então, você consegue dar fade in, fade out, pôr uma trilha sonora, fazer cortes no som, tirar ruídos, tratar o áudio É, realmente. E ele é uma ferramenta assim, super simples, leve para quase qualquer computador hoje em dia consegue rodar o Audacity, e ele, igual o Pedro falou, para as pessoas que gostam mais de dar aquele tratamento melhor no áudio, fazer aquela edição melhor, o ele é Audacity é melhor. uma ótima ferramenta por conta disso. E igual o Pedro falou também, além do Anchor, existem várias outras ferramentas do podcast, e o Anchor é um facilitador. Assim, a pessoa dá de cara com ele, ela pode até assustar a interface ali, mas é tudo muito tranquilo. Com apenas um toque no seu telefone, você É. grava e aquilo vai desenvolvendo sozinho para Eu acho que você. esse é um programa, assim, para as pessoas que falam, beleza, eu quero começar, não sei nem por onde começar, eu tenho isso aqui. Ele é, tipo, um mais amador, entre aspas, mais, que aí você tem a possibilidade de conectar seu microfone, de fazer tudo para poder melhorar o áudio, né? A questão é só a facilidade que ele te oferece para distribuir por ser já em parceria com essas plataformas de áudio, que é a Spotify, Apple Store, Google Google, Podcast. todos têm. Inclusive, o Anchor, recentemente o Spotify comprou o Anchor, então ele agora é tipo uma extensão do Spotify mesmo. É. Então, assim, além de seguro, você pode colocar seus dados lá, ele faz todo o gerenciamento, até como se fosse um Instagram, você coloca a capa do seu podcast, você pode pôr a arte lá dentro e ele já distribui isso para você mesmo. Ah, muito legal. Eu acho que assim, aqui na educação e dentro da proposta aí do Aprendiz 21, a gente tem muito a pegada assim do aprender fazendo, né? Então a gente Uhum. precisa colocar a mão na massa, né? E Sim, é claro, a gente trabalha também e a gente vive num mundo que a gente fala sobre o lifelong learning. A gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Então, Uhum. aprender se a gente tem essa vontade, se a gente tem essa ideia de criar um podcast, e em breve o Aprendiz 21 vai ter também um podcast, né, um canal de podcast, é isso, né? Experimentar, ter essas ideias, boas ideias e experimentar. E se a gente precisar de ajuda, além do YouTube, tem a Greenwood para nos ajudar. Exatamente. exatamente. E também muita gente tem medo, o medo assim de testar. Pode testar, a plataforma igual É o de Pedro falou, graça. é gratuita. Então, assim, professores, alunos, todo mundo pode testar, experimenta, você pode adaptar do seu jeito, é uma coisa que dá para você adaptar de várias maneiras diferentes. Então, é só você ali conhecer mesmo, assim, é igual você falou, a mão na massa, né? Não pode sair do jeito que você quer no primeiro podcast, mas vai sair no segundo, vai sair no Exato. terceiro. Então, a mão na massa realmente vai trazer esse benefício. A mesma experiência igual comigo e com o Pedro. A gente nunca tinha feito um podcast, Nenhuma tarde a gente falou, nenhuma vai funcionar e vai vai sair. funcionar. E a gente foi procurar os meios, foi procurar as plataformas, foi descobrir como que é esse universo e a gente foi fazer. Inclusive, no nosso primeiro podcast, eu estava super nervoso, não sabia como adaptar aquilo, o que falar, como levar, mas assim, umas dicas que a gente dá, planejamento, planeje o O podcast, roteiro do seu o roteiro episódio do seu episódio, completinho. exatamente, essas pequenas coisas vão te dando confiança e soltando você mais e É, também conhecendo a plataforma que você está mexendo. exato. E uma observação bem válida, Alberto, na área da educação, eu vi no Instagram ontem não, já tem uns dias já, uma escola lá no Rio Grande do Sul que eles não optaram por educar as crianças assim, mas eles testaram uma modalidade, entre aspas, que era meio assim em forma de podcast. Por exemplo, a matéria da semana X, a professora ia e mandava um áudio lá de 1 hora e meia explicando toda a matéria. Aí os meninos iam e escutavam o áudio e depois elas iam para uma sala de Zoom, eu acho, para fazer a troca de ideia e passar para um próximo assunto. Então, assim, é uma forma, eu acho, de conseguir levar a educação mais para frente e muito mais rápida.
em questão de disseminação da informação mesmo. Olha só que ideia legal, né? Então a gente começa a perceber aí que tem várias maneiras da gente, na educação, usar essa ferramenta, né? Sim. Porque é uma ferramenta que, inclusive, as crianças, os adolescentes podem ouvir aí, né? Todo mundo gosta de um fonezinho de ouvido, um celular, pode estar fazendo outras coisas, pode estar ouvindo, pode estar concentrado e pode estar ouvindo. E eu percebo que até os alunos podem também criar podcast, não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu vi também, igual o Pedro, recentemente um caso disso. Com uma professora lá de São Paulo, que ela fez isso com os alunos dela. Ela fez um trabalho que os alunos tinham que fazer um podcast, cada grupo dos alunos, e depois apresentar para a turma o podcast. Então, a turma toda ouvia depois esse podcast junto. E nesse projeto que ela fez, ela estava contando que até inclusão social o podcast fez, porque aquele aluno tímido, que não fala muito dentro de sala, ele acabou se soltando e falando. Então, assim, isso traz até uma inclusão social para dentro da sala através do podcast, porque você você está trazendo uma novidade para os seus alunos. Tecnologia também, acho muito legal esse fator dos professores trazer já o cotidiano da sala de aula e trazer um pouco de tecnologia, misturar o melhor dos dois mundos. Exato. E fazer esse conjunto mesmo com o podcast, trabalhar isso na sala de aula, provas. Eu vi até a professora falando, a gente pode até fazer uma prova através do podcast. Então, assim, basta as pessoas mesmo, eu acho que mais falta, igual a gente falou, mais informações do pessoal do Brasil aqui, conhecer um pouco mais do podcast. Eu acho que o legal é começar, né? A gente tem também uma referência, um matemático que viveu lá nos Estados Unidos, trabalhou com o Piaget. Ele sempre fala assim: olha, qualquer projeto que a gente for começar, seja ele qual for, chão baixo. Chão baixo significa começar do simples, né? E não ter medo de errar, porque vai, como diz, uma vez eu ouvi também um podcast e uma professora falando assim, gente, não se preocupem, comecem, porque vai dar errado. Sim, exatamente. Mas depois, né, você vai se aprimorando, vai pegando um pouquinho o traquejo, vai experimentando aqui e ali, e as coisas depois vão chegando no lugar. O negócio é não ter medo de começar. Não ter medo, exatamente. Inclusive, nesse caso que eu estava contando, a professora mesmo falou que ela estava com medo e os próprios alunos ajudaram ela nesse processo, porque ela não sabia muito da ferramenta e foi toda uma aprendizagem em conjunto mesmo. Tanto ela quanto os alunos, todo mundo foi aprendendo no tempo. E que ela viu uma alegria nos alunos em estar participando daquilo, trazer uma coisa que está em alta hoje em dia, que faz parte do mundo hoje dos alunos, da maioria dos alunos que frequentam. Então, assim, ela também viu a vontade nos alunos dela em aprender e está trazendo aquele conteúdo para a sala de aula. Isso é muito massa mesmo. Muito legal. Mais uma coisa também, Alberto. Não sei se você já viu, mas hoje muita gente faz assinaturas de audiolivros, que é a mesma ideia de um podcast. Então, assim, até nessa parte as pessoas já estão chegando, que é você pegar lá um livro de, sei lá, de 600 páginas, tem gente que vai falar, não vou ler 600 páginas, mas vou escutar um áudio de 2 horas. Então, assim, a facilidade na aprendizagem e na educação também, eu acho que isso é a melhor função dessa ferramenta, tanto de podcast como áudios mesmo, em geral. Olha aí, você trouxe uma boa ideia, Pedro. Eu vejo muitos professores que são, principalmente para as crianças mais novas, que são contadores de histórias, né? Então, assim, e nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, em que aquela relação, claro, educação é uma relação humana, né? Mas esse momento que a gente está vivendo hoje, que está com toda essa dificuldade de proximidade, um professor ou uma professora contar uma história, né, e depois ter as crianças terem a possibilidade de ouvir essa contação de história é muito legal. Eu mesmo já ouvi realmente assim audiolivros, né? Ouvi agora recentemente sobre um podcast que trata de resumos de livros, mas livros para empreendedores. O Resumo Cast? Resumo Cast. É muito bom, eu também escuto frequentemente ele. Eu comecei a ouvir e falei assim, opa, é mais
um canal de É. aprendizado muito legal aqui, E, né? Alberto, se você for parar para pensar pelo lado do aprendizado, a questão de áudio sendo podcast, audiolivros também, eu acho que ela força a mente da pessoa a se exercitar muito mais para aprender do que se ela estiver vendo. Porque, por exemplo, se você está vendo ali, você está recebendo a informação, mas você já consegue imaginar como as coisas são justamente porque você está vendo a imagem. Quando você está escutando, você tem um grau de dificuldade muito maior na cabeça de, tipo assim, de imaginar as possíveis situações do que está acontecendo ali, quando na verdade você nunca vai saber, porque é só um áudio. Então, assim, esse negócio de desenvolver o seu pensamento, os áudios são muito bons. Pelo menos eu acho essa parte bem interessante. Legal. Inclusive, também o podcast traz para a sala de aula, igual eu falei, o melhor dos dois mundos, né? Porque você trazendo esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, por exemplo, um trabalho de geografia, por exemplo, que geralmente, como na minha escola antigamente era, na cartolina, aí você fazia tudo aquilo. Hoje, você trazer um podcast, por exemplo, para você dar uma aula sobre geografia, pede seu aluno para contar uma história através do podcast sobre a cidade ou a parte geográfica que ele escolheu e trazer aquilo também, isso possibilita várias coisas e até o material que a gente gasta mesmo na escola, material descartável, que depois vira lixo, ajuda nesse sistema também, porque você pega um áudio que você pode, além da sua turma, você pode semear ele pela escola inteira e uma coisa que não vai trazer resíduo também de lixo para a escola. Então, isso também economiza vários fatores. Então, não só além da tecnologia, o podcast ajuda também até na área sustentabilidade. exatamente, na área da educação, a Legal. sustentabilidade. Isso aí, muito bom, até porque, olha só, isso é uma coisa tão interessante, porque nós vivemos hoje uma era da comunicação. Nós consumimos, desde que a gente acorda, né, conteúdo, a gente está aí no supermercado, lendo rótulos vendo outdoors, na banca de revista, acessando as redes sociais. E uma coisa muito importante do papel do professor, nesse caso aí, quando ele orienta, né? Inclusive estimula os alunos a produzirem um podcast depois de um processo, claro, de pesquisa, de envolvimento, de investigação. A gente traz também aqui, ó, este aqui é um guia de educação midiática que é um tema que hoje é super necessário para ser trabalhado na escola, né? Ou seja, é todo esse filtro que a gente precisa de ter. Então, quando o professor estimula os seus alunos a produzirem podcast, ele pode trabalhar também todo esse processo de educação midiática, que é como se estabelecer aí no mundo, como receber essas informações, como avaliar e criticar essas informações todas que eles têm recebido e que eles têm produzido também, claro, sempre com muita responsabilidade, né? Sim, com certeza. E eu acho, Alberto, que assim, o podcast, e tanto os áudios em geral, é uma questão de tempo para estar cada vez mais forte. Porque eu acho que o povo entendeu, como você falou que a gente está na era da comunicação, ao mesmo tempo também as pessoas estão na era da praticidade. Eu acho que quer pegar tudo e falar assim, tudo o que eu tenho que fazer para eu sair resolvendo. Então o cara vai, igual, por exemplo, vai chegar o cara lá e quer estudar sobre anatomia, aí ele vai procurar na internet podcast sobre anatomia. Aí tem lá, anatomia 1 inteira em um áudio de 2 horas. Ele vai escutar aquele áudiozinho ali tranquilo, tirar as próprias conclusões dele e já contou como aprendido. Então, assim, eu acho que a tendência é cada vez ser mais pessoas fazendo e a comunicação sendo cada vez mais assertiva. Ah, legal. Gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que o podcast é uma ferramenta realmente, um canal de comunicação que está crescendo muito, né? As pessoas, eu tenho conversado com algumas pessoas, cada vez mais eu vejo que as pessoas estão ouvindo pela praticidade, pela diversidade de conteúdo, de temáticas que tem por aí. Então, assim, a tendência é a gente escutar mais, aprender mais e produzir também, porque não? Produzir também, sim, é importante. Legal. Então, gente, muito obrigado aí pela participação aqui no Aprendiz 21. Eu estou aí com Pedro Barros, Pedro Correia, que são da Greenwood, uma empresa que pode ajudar qualquer um de nós que
querem aí colocar o seu conteúdo, né, o seu serviço, o seu trabalho, para que as pessoas conheçam. Eu acho que esse é o grande propósito aí. Exatamente isso, fazer o trabalho das pessoas ser reconhecido através de outras pessoas, né? Porque igual o Aprendiz 21 mesmo, é um canal de educação que ajuda toda a nossa sociedade mesmo a aprender, a trazer conhecimento. Então, assim, mostrar isso para as outras pessoas é importante, porque muita gente tem dúvida, insegurança, igual do podcast, professores que têm segurança para fazer um podcast, trazer essa inovação para a aula. Então, assim, o Aprendiz 21, como outros, é uma rede justamente para ajudar outros professores, alunos, todo mundo em geral mesmo da sociedade, para cada vez a gente ter uma sociedade melhor, que é através da educação. Afinal de contas, no século XXI, somos todos Todos aprendizes. aprendizes. Todos aprendizes, exatamente. É isso aí, gente. Valeu, então. Valeu, Alberto. gente. Tchau. Um abraço para todos vocês aí. Abraço. Tchau. E aí, gostaram? Se animam a fazer o seu canal de podcast? Em breve, o Aprendiz 21 também vai ter o seu. Se vocês gostaram, então inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like e nos acompanhe lá nas redes sociais, Instagram e Facebook.